A tela já está compartilhada. Ok, tá. Beleza. Francisco também chegou. Então, começou a gravação da aula. Ahm, ah, burro, desculpa. Ahm, tá, e eu refiz as transparências porque prometi que eu ia falar de como fazer um gerador. Ahm, então, eu incluí esta. Lembra que a gente tá de VM Exchange, mas todos esses protocolos, eles precisam de um primo P e um gerador G. Aí, ó, vocês aprenderam como fazer gerar um primo. Então, eu vou falar um pouco mais sobre como escolher, como gerar um gerador. Lembra gerador? Então, é um elemento cuja ordem é igual à ordem do grupo, ou seja, um gerador gera todos os elementos do grupo, tá? Então, aqui, o grupo aqui é genérico, pode ser quando o grupo multiplicativo, quando é aditivo, o módulo n, é n, quando o grupo é multiplicativo, o módulo p, que é muitas vezes o nosso caso, o n aqui é igual a p menos 1. A gente pode imaginar isso, tá? Um, mas, na verdade, tá. Em geral, você tem que um elemento que tal que g elevado a n, tá? Aí, o que eu sei? Eu sei que a ordem desse elemento, ele é um divisor do n, a gente já viu esse teorema, e, mas para mostrar que é igualdade, o que eu faço, então? Eu simplesmente pego todos os divisores do n, aí eu vou verificar que ah, essa relação não é atendida para o n dividido por d. Eu posso, porque se g elevado a n dividido por d é igual a 1, com certeza g elevado a n vai ser igual a 1, tá certo? Mas então o que eu posso fazer para provar que o número é um gerador? Generalizando, ou detalhando um pouco da forma que está aqui, eu vou pegar todos os fatores primo de n, aí eu vou verificar se n dividido por esse fator, g elevado a n dividido por esse fator, não é igual a 1, tá? Mas que g elevado a n é igual a 1. Aí isso me dá sempre um gerador. Aí, o caso específico importante para a gente, só estou um pouco escolhendo, simplificando coisa, mas não tem muito problema, não. Vamos supor que P seja um primo, mas que P menos 1 é duas vezes o outro primo, tá? Então, eu posso escrever P menos 1 é 2 vezes Q, ou P é igual a 2 vezes Q mais 1, é a mesma coisa, mas onde Q é um primo. E agora eu vou considerar o grupo multiplicativo módulo P, tá certo? Aí eu posso fazer as seguintes afirmações. Que o elemento 1 módulo P, ele tem ordem 1, tá? O elemento menos 1 módulo P multiplicativo
tem ordem 2. Isso é óbvio, é? Porque 1 já dá 1, menos 1 ao quadrado sempre vai me dar 1. Mas o que acontece com os outros elementos? Olha, o negócio é o seguinte. Existem quantos elementos que sobram? Estão sobrando 2 vezes Q menos 1 elementos. Q menos 1, a metade disso, elas têm a ordem 2Q, tá? E essas são os geradores. E aí a gente pode até, se você se lembra do teorema de Fermat, todas essas coisas, e aquele diagrama que eu mostrei como Miller-Rabin, a gente tem que A elevado a Q é igual a menos 1, tá? Porque eles são geradores, são menos 1, e aí porque a ordem é 2Q. Então, se eu levo esta aqui ao quadrado, eu vou dar 1. Tá certo? Então, eu tenho Q menos 1 elementos de ordem 2Q, eu tenho Q menos 1 elementos de ordem Q. Tá? Eu posso achar fácil, eu posso... Por que eu coloquei isso? Porque isso é um critério que eu consigo usar para decidir se a ordem é Q ou a ordem é 2Q. Tá certo? E ainda a gente pode usar um truque, que é o seguinte, porque vamos supor que eu dei o azar. Eu pego um aleatório e A elevado a Q é igual a 1. Então, eu sei que a ordem é Q, a ordem não é 2Q. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso pegar agora o elemento menos A. Porque eu afirmo que menos A agora vai ter ordem 2Q. Tá? E por quê? Porque menos A elevado a Q, fazendo essa computação aqui, não, aqui é... não, eu... Não está ideal, não. Não, esta transparência está errada. Suponha que A elevado a Q é igual a 1. Então, menos A elevado a Q vai ser menos 1 elevado a Q, A elevado a Q. Tá? Agora, menos 1 elevado a Q, Q é número ímpar. Então, essa vai ser menos 1. Tá? A vezes AQ, aqui tem que trocar para mais 1. E aí, então, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Então, se A não é gerador, então menos A vai ser gerador. Se você não entende isso, também não é um desastre, não. Tá? Porque se você, ao invés, você também pode simplesmente, se der errado, você vai repetir, vai escolher outra A. Tá? Então, qual que é o algoritmo que a gente usa? Módulo P, escolha A aleatório. Se A elevado a Q é igual a menos 1 módulo P, então o gerador vai ser A. Se aqui é igual a 1, o gerador vai ser menos A. Eu gostaria de escutar se tem perguntas ou se está claro. Alguém quer falar alguma coisa? Tá ok, Isabel. professor. Pra mim tá claro. Francisco, Victor, falam alguma coisa. Para mim também ficou claro, professor. E Victor? Para mim também. Uau. Turma boa. Então, esta aqui vou ter que corrigir essa transparência, mas no caso, então, que P menos 1 é 2Q,
eu tenho essa situação. A gente pode, ao invés de ser 2Q, às vezes a gente escolhe aqui outro número que é relativamente pequeno, tá certo? Pode ser, não sei, 3 ou 5, uma coisa assim, tá? Mas então, o que acontece é, se você o que acontece aqui, mesmo se você vai cair no caso 4 aqui, tá? A ordem dos seus elementos não é igual a 2Q, mas é igual a Q. Tá? E Q vai ser um número enorme. Né? Se P-1 tem 1024 bits, isso quer dizer que Q vai ter 1023 bits. Tá certo? Então, a diferença aqui entre caso 3 e caso 4, na verdade, é apenas o fator 2, ou seja, é apenas um bit. Isso, muitas vezes, isso não importa tanto, não. Tá? Então, ao invés de escolher realmente um gerador, eu também poderia ter escolhido um elemento A, que fica, neste caso, 4 aqui, e usar ele como gerador do grupo. Tá? Isso, às vezes, também é permitido. Tá? Mas aí eu vou ter que verificar que A elevado a Q é igual a 1. Ou se tiver outro elemento, eu tenho que verificar que ele está neste subgrupo. Tá? Porque este, na verdade, é um subgrupo que tem a metade dos elementos deste grupo módulo P. Tá? Então, na verdade, são chamados grupo dos quadrados, né? Porque todos esses são quadrados. Bom, tem muito matemática aqui por baixo, mas é muito gostoso. Se alguém tem interesse, eu posso indicar mais, ou pode fazer talvez um projeto sobre isso, mas eu acho que por enquanto está bom assim. Então, aqui de VM Exchange, agora as transparências estão consertadas da forma que eu queria, tá? Aqui eu falo da diferença entre que se você sabe o logaritmo discreto, você consegue atacar o protocolo, mas se você vai com muito rigor olhar o sentido inverso, isso não é verdade. Tá? Então, o Diffie-Hellman Assumption, o Diffie-Hellman Assumption está essencialmente dizendo que o adversário não consegue determinar K a partir dessas mensagens, tá certo? Essa Diffie-Hellman Assumption, ele é um pouco mais forte do que simplesmente, puramente o logaritmo discreto, tá? E até mudei esse lugar dessa afirmação, tem muito criptografia baseado nesta suposição do Diffie-Hellman. Aqui falei sobre a criptografia híbrida, a chave K aqui é usado com AES. Aqui eu falo de Elgamal. Ainda vou ter que fazer essa transparência para caber tudo. Aí isso vai ser assunto de hoje, a generalização para outros grupos. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre curvas elípticas. Tá? Qual que é a grande lance aqui? É que os protocolos, eles inicialmente foram projetados para o grupo multiplicativo módulo P, mas você pode pegar outro grupo por baixo e aplicar a mesma ideia, tá? Desde que o grupo seja cíclico, e desde que a operação no grupo é eficiente,
mas que tem que ter o inverter, a operação que no nosso caso é multiplicação, e a multiplicação repetida é a exponenciação. E aí a gente quer que o logaritmo discreto seja difícil, tá? Porque se não tem problema difícil, a gente não tem criptografia. E aí, daqui a pouco eu vou falar mais sobre curvas elípticas. Aí eu queria falar, antes de falar das curvas elípticas, eu ia falar um pouco sobre a dificuldade de encontrar um logaritmo discreto, tá? Então aqui é problema computacional, tá muito rapidinho, mas aqui tá, esta aqui é a definição do problema computacional do logaritmo discreto. A entrada é P, G e H e a saída é o X, tá? Este é o problema do logaritmo discreto. E uma estratégia óbvia é simplesmente tentativas. Busca exaustiva, você vai calcular G, G2, G3, G4, todo módulo P, até que você encontra o valor que seja igual a H. Tá? Mas esta é muito ineficiente. Aí eu comecei a explicar o algoritmo baseado no chama Pollard-Rowe. Ele é baseado no fato que uma sequência infinita, se você define uma sequência infinita como uma função, ele sempre vai se repetir, vai ser um período, tá? Então, qual que é a ideia? Aqui nós temos, em geral, y, mas nosso y, no nosso caso aqui, vai ser o grupo P, módulo P multiplicativo. E primeiro aqui, a gente pega uma função f que vai de y para y e é aleatório, ou seja, a ideia é que o x aqui ele é mapeado para um valor escolhido aleatoriamente, podemos imaginar assim, tá? E o que a gente faz? A gente começa com x0 e aí a gente considera a sequência se a gente aplica f repetidamente, tá? Então, x1 é f de x0, x2 é o f de x0 e por aí vai, tá? Bom, a gente sabe que a sequência aqui é infinita, tá? Bom, a sequência é infinita, é conjunto é infinito, então vai se repetir. A gente até pode falar um pouco se a gente tem aqui n elementos, então se aqui a gente tem n termos na sequência, a gente sabe que um dos valores vai ter que se repetir. Tá? Então tem que ter um j e um lambda, tal que xj mais lambda é igual a xj. E a partir deste momento, a sequência vai se repetir, a sequência periódica. Tá? Isso está ilustrado nesta figura aqui. A ideia aqui, neste ponto, é quando a sequência começa a se repetir. Tá? E o que é interessante é que existe teoria por trás que fala essencialmente que isso vai acontecer com uma altíssima probabilidade de aqui um constante versus raiz de n. Tá? Então, raiz de n, com certeza, é melhor do que este negócio aqui, porque aqui é n,
mas continua ruim. N aqui é o número, não é o número dos bits daquele número. Tá? Então, nesse sentido, continua a ser um algoritmo lerdo. Então, aqui nós temos, aqui isso descreve o comportamento da função. A questão é agora como que a gente consegue encontrar o que que a gente, na verdade, vai querer. A gente vai querer achar o I, bom, aqui é J. A gente vai encontrar J tal que 2, o x de 2J é igual a XJ. Aí a gente tem a ideia de tartaruga e lebre. A lebre, ele corre na frente. E, então, assim que a tartaruga está entrando aqui, mais cedo ou mais tarde, a lebre está na frente dele, então já está neste ciclo. A tartaruga vai ser alcançada pela lebre, e aí a gente consegue esta condição. Beleza. Aí, eu peço desculpas, aqui o índice aqui é J, mas agora aqui, desse momento, o índice vai ser deve ser o I, não sei nem está coerente. Olha, nessa transparência, I é igual a J. Tá? Eu prometo que vou corrigir isso. O que a gente tem que fazer, então, aqui fala, esta é uma função, um mapeamento aleatório. E aí a gente pode inventar nosso mapeamento, mas a gente vai escolher mapeamento esperto, tá? Porque a gente quer encontrar logo discreto. Então a gente quer uma forma que realmente a gente consegue calcular logo discreto. O mapeamento que está sugerido no Handbook of Applied Cryptography, tem uma secção sobre isso, é o seguinte. O F de, vou falar XJ, tá? O F de XJ é o seguinte, quando XJ é igual a 0 módulo 3, aí a gente pega o valor anterior e multiplica por H. Quando é 1 módulo 3, a gente leva o valor de x, a entrada ao quadrado, e quando aqui tem que ser 2 módulo 3, quando é 2 módulo 3, a gente multiplica por g, tá certo? Então, esta vai ser a nossa função aleatória, tá? E a gente vai aplicar este algoritmo aqui para encontrar o J tal que x de 2J é igual a x de J. Bom, por que isso é interessante? É pelo seguinte, aqui o índice volta a ser I, desculpa, tá? O que eu vou fazer? Eu vou, cada x, eu posso escrever como g elevado a h, g elevado a a, vezes h elevado a b, tá certo? Porque lembra que o valor inicial, bom, a gente pode escolher aqui o x0, ele pode ser igual a 1, essa é a escolha mais natural, tá? E então, quando é igual a 1, isso é igual a g elevado a 0 vezes h elevado a 0, tá certo? E agora, o que está acontecendo? Então, a gente vai representar
cada x daquela sequência da transparência anterior como, vamos escrever ele como g elevado a a vezes h elevado a b, tá? Então, a gente começa com x0 é g elevado a 0, h elevado a 0. Então, a gente tem que a0 é igual a 0 e b0 também é igual a 0. Tá? Agora, presta atenção, porque o que vai acontecer? O que acontece quando eu aplico a função uma vez? O que acontece com AI e BI? Tá? Então, eu tenho o xi, eu vou aplicar esta função aqui. Bom, olha aqui, por exemplo, aqui eu estou multiplicando por h. Então, o expoente de g continua igual, mas o expoente de h vai incrementar com 1. Tá? Isso está exatamente o que está escrito aqui. AI mais 1 é igual a AI, este é o expoente de g que não muda. BI mais 1 é igual a B de I mais 1. Ele é incrementado com 1. Da mesma forma, a gente tem, por exemplo, aqui a gente leva o xi ao quadrado. Isso quer dizer que o expoente de g, tá? E o expoente de h são multiplicados por 2. Então, esta aqui e esta aqui. Tá? E da mesma forma, a gente tem o último caso, a gente multiplica por g, isso quer dizer que o expoente de a aumenta com 1 e o expoente de g aumenta com 1, o expoente de h continua igual. Tá? Então, aqui, AI mais 1 é AI mais 1 e BI mais 1 é igual a BI. Agora, eu quero saber se está mais claro do que a aula passada. Francisco. Vitor, vai lá. Tá. Eu ia falar que pra mim tá tudo certo. Acabou que a aula Francisco. passada não consegui ficar até o final, mas acho que tá tranquilo. Francisco. Tá sim, tá sim. Isabela. Tá mais claro, sim. Bom, beleza. Então, aqui, o que está acontecendo? Esse algoritmo que está aqui, tá? Além de então calcular o T e H, ele também vai calcular o valor de A e de B, tanto da tartaruga quanto da lebre. Tá? Então, a gente tem que armazenar esses valores xi, xi, e x2i, a2i, b2i, tá? E é assim, então, que a gente implementa este algoritmo aqui, tá? Então, isso não está completamente detalhado, na verdade é isso que vai fazer parte do exercício que vocês vão ter que fazer, tá? Mas a ideia, então aqui lembra que HT, o valor inicial pode ser igual a 1, vou colocar isso depois, tá? E aqui tem que acrescentar toda essa parte do A e do B, tanto para a tartaruga quanto para o lebre, tá? E aí, até dado momento, o algoritmo vai ter sucesso. A gente vai ter que o tartaruga e o lebre têm a mesmo valor. Tá? Isso está explicado nessa transparência. A gente vai, um momento, a gente vai ter que xi é igual a x de 2i módulo p. Tá? Então, isso quer dizer que g elevado a i
H elevado a BI é igual a G elevado a A2I, H elevado a B2I, tudo isso módulo P. Aí, colocando H para a esquerda, G para a direita, eu vou ter a diferença nestes expoentes. Aqui é BI menos B2I, aqui é contrário, A é 2I menos AI. Tá? Esta equação, presta atenção um pouco aqui, ainda é módulo P. O que eu vou fazer agora? Eu vou considerar essa equação calculando o logaritmo com base G de todas as coisas que estão aqui. Tá certo? Então, o logaritmo disso com base G, então, é o log de H vezes esta parte aqui, enquanto aqui o logaritmo base G é A2I menos AI. Tá certo? Então, eu vou obter esta equação aqui, só que tem que lembrar a equação agora é nos expoentes. E expoentes, a aritmética é módulo P menos 1. Tá bom? Mas agora estou super feliz, porque aqui, esse logaritmo que lá é o valor x que eu quero calcular. Tá? O x é esse log com base G de H, é o valor que é exatamente o valor que eu quero calcular. Então, isso é esse valor vezes o inverso desse valor, módulo P menos 1. Tá? Então, é assim que funciona esse algoritmo. Tá claro essa última parte, gente? Aqui está no handbook. A única coisa diferente no handbook é que o G é igual a alfa e H é igual a beta, mas o resto é tudo igual. Por isso, inclusive, vou mudar tudo para índice I, para ficar coerente com o handbook. Está claro agora como que a partir de um sucesso aqui deste algoritmo, a gente tem sucesso quando T é igual a H. A partir disso, é com os valores auxiliares desses AI e BI, dos expoentes, a gente mantém a contabilidade dos expoentes. Tá? Foi a gíria que eu estava usando. A gente faz a contabilidade dos expoentes, e aí isso nos permite, quando a gente tem um match, de calcular o logaritmo discreto. Alguém tem uma dúvida? Ok, ninguém. Então, qual que é o desempenho? Eu cito aqui, tem quase literalmente do handbook. Supondo que F seja tem uma aleatoriedade suficiente, o tempo esperado é raiz de N, onde a gente tem que fazer, no caso, são as multiplicações módulo P. Tá? Mas, então, por que eu falo Group Operations? Porque o que é interessante desse algoritmo? Esse algoritmo, ele funciona como qualquer grupo. Desde que consigo fazer esta operação aqui, então eu preciso de ter uma multiplicação, ou em geral, uma operação no grupo, e aí essa divisão aqui, aliás, é arbitrária, tá? Eu posso também, não sei, posso trocar isso, não sei, eu posso inventar modo aqui, não sei, fazer X
Eu vou criar mais um caso, eu faço tudo módulo 4 e faço x e cubo, sei lá. Tem um monte de opções aqui. Mas esta aqui, o handbook, ele fala de dividir em 3 grupos mais ou menos iguais, tá? Aí, quando eu dou este exercício, eu sempre falo, olha, faço aqui módulo 3, tá? Mas, então, o que está falando é que a operação aqui dessa sequência X, ele é calculado no grupo módulo P, asterisco, mas isso poderia ser qualquer grupo, tá? E isso é importante porque o que a gente vai ver é que esse algoritmo de Pollard-Rho, ele funciona também para curvas elípticas, tá? A gente vai, daqui a pouco a gente vai ver o que são curvas elípticas. E o algoritmo, o melhor algoritmo que existe para calcular o logaritmo discreto numa curva elíptica é esse algoritmo, tá? Enquanto o algoritmo que vou explicar daqui a pouco, ele é específico para o grupo multiplicativo módulo P. Ele tem desempenho melhor do que o Pollard-Rho, mas ele só se aplica para o grupo multiplicativo módulo P. E é esse aqui o que vai nos dar a diferença entre o logaritmo discreto módulo P e logaritmo discreto em curvas elípticas. Só aqui um parêntese que 2 anos atrás eu já tinha falado sobre o Pollard-Rho na aplicação de factorar um número n em primos, tá? Então isso é tipo intermédio, não é tão importante. Qual que é a ideia nesse caso? A gente usa este mesmo algoritmo aqui, a gente está factorando, a gente usa este mesmo algoritmo aqui, a gente não precisa fazer contabilidade dos expoentes. A única diferença é que aqui, este teste, a gente não sabe fazer igualdade, mas o que a gente faz? A gente calcula, o que está escrito aqui, a gente pega a diferença entre x2j e xj e calcula MDC entre essa diferença e n. E a gente testa se esta MDC não é igual a 1, você encontrou um fator de n. Tá? Então, esta é um algoritmo meio doido. Às vezes, por isso eu coloco ele como exercício, porque ele é meio doido. Tá? Porque o que ele faz? Você vai fazer uma caminhada assim no grupo módulo n e você vai calcular o MDC entre 2 números e se der sorte, der sorte. Tá? O problema é que o algoritmo é meio esquisito, é divertido, mas não é muito eficiente. Tá? Então, este é o Pollard-Rho aplicado no contexto do factorar inteiros. E a próxima vez que dou desta disciplina, nem vou falar antes deste algoritmo, porque eu acho que a primeira explicação que dei não dava para entender mesmo. Ok. Alguma dúvida sobre isso, sobre aquele Pollard-Rho?
David, Victor, Isabela. Agora é a chance. Eu tô joia, tranquilo. Eu também. Tá tudo Tudo tranquilo. jóia? Tá bom. Então, a gente vai agora para o outro algoritmo de calcular logaritmo discreto, mas esse algoritmo ele é específico módulo P. Eu vou explicar o algoritmo só dando um exemplo. O exemplo que é em primo pequeno, tá? 229, o 6 é um gerador. E o que a gente precisa? A gente precisa calcular o logaritmo discreto de número 13. Ou seja, encontrar o x tal que 6 elevado a x é igual a 13 módulo 229. O que a gente vai... Esse algoritmo, ele precisa de uma base de números primos. Então, a gente escolhe aqui 5 primos, 2, 3, 5, 7 e 11, os primeiros números primos. E o que a gente vai fazer? A gente pega aqui esse gerador 6, vamos exponenciar esse 6 a um valor y aleatório e a gente vai tentar, se é possível, factorar 6 elevado a y módulo 29 nesses 5 primos, tá? E se não der certo, perdeu, né? Azar. A gente simplesmente, o processo que eu chamo a gente vai garimpar esses valores de y tal que dá para factorar usando esses 5 primos. Então, depois de uma tentativa, a gente está vendo que 6 elevado a 100 é 180, 180 factorado nesta base é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Tá? 6 para y igual a 18, módulo 229, dá 176, que é 2 elevado a 4 vezes 11. 16 vezes 11. E aí a gente continua. Então, isso é tipo um trabalho braçal. O que é interessante desse trabalho é que esse tipo de trabalho ele pode ser facilmente distribuído, tá? Não precisa ser a mesma pessoa que faz isso. A gente pode aqui um exemplo pequeno, mas vamos supor que a gente tem um primo enorme. A gente pode distribuir a Davi ele vai testar todos os primos no intervalo A e Victor todos no intervalo B e Isabela todos nos intervalos C. E aí vocês vão me devolver o resultado e eu, para mim, para verificar, tá, é muito simples. Simplesmente, se você me dá a resposta, verificar é simples. O que é complicado é achar o Y que atende, tá? Então, este processo aqui é trabalhoso. Por que isso é interessante? Pelo seguinte, agora eu vou considerar todas essas 6 equações, eu vou calcular o logaritmo com essa base 6. É o logaritmo discreto módulo 229, onde o gerador é 6. Então, esta aqui, 6 elevado a 100, né, vira 100. Aqui eu tenho 2 e 3 e 5, então eu tenho que 2 elevado a 2, calculando o logaritmo, é o log com base 6 de 2, né? Aqui o log de 3 e aqui o log de 5. Tá?
A segunda equação seria que 18 é congruente a 4 vezes o log de 2 mais o log de 11. Tá? Eu não coloquei todas essas equações aqui. A penúltima aqui, 143 é igual ao log de 2 mais 2 vezes log de 3 mais log de 11. Então, essas 6 equações, elas vão ser 6 equações aditivas, onde a gente faz a aritmética módulo P-1, né, 228. Alguém tem uma dúvida dessa transparência? Está tranquilo, é? Mas então, o que acontece que eu tenho aqui 6 equações, aqui tem 6 equações, e tem 5 valores desconhecidos, tá? Porque tem 5 primos, então 5 logaritmos que eu não estou conhecendo. Então, isso eu consigo resolver. Uma equação linear, módulo outro número, mas isso não dá problema, não. Tá? Eu esqueci de colocar a solução. É uma pena. Mas você consegue calcular todos esses valores aqui. Tá? Mas eu esqueci isso, é um erro na transparência. Eu deveria ter colocado todas essas respostas, porque essas respostas desses logaritmos você vai precisar neste passo 5, tá? Porque agora, o que eu fiz? Eu calculei essencialmente calculei os logaritmos aqui da base, mas não é isso que eu quero o logaritmo de 13. Mas então, o que eu vou fazer? Eu vou inventar uma expressão aleatória onde o 13 está incluído. Tá certo? E o 13 está incluído, eu quero que... Tá? Então, tem 13 vezes 6 elevado a k, e aí vou também tentar factorar naquele base de 5 primos. O que acontece? Se eu tenho k igual a 77, e 13 vezes 6 elevado a 77 módulo 229 é 3 vezes 7 ao quadrado. Tá? Aí, então, calculando do novo logaritmo desta equação aqui, a primeira equação aqui eu vou ter que x, lembra que o logaritmo aqui é o valor que eu quero calcular. Eu quero calcular o logaritmo de 13. Aqui x mais 77 é igual a log 3 mais 2 log de 7. Agora, neste passo 4, eu tinha calculado esses valores, eles estão faltando na transparência, mas eu sei qual que é. O log de 3 foi 208 e o log de 7 foi 167. E aí eu consigo calcular o x módulo 228 a partir dessa equação. Tá. Alguém tem uma dúvida? Tá, David? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Vitor? Tranquilo. Tranquilo. Tem mais gente? Aliás, eu só falo dos 3, mas eu acho que não tem mais, né? Show participants. O Francisco, eu esqueci. Francisco, às vezes. Francisco, tá aí? Bom, Eu acho que não. Acho que ele... Não, eu acho que não. Ele não tá aqui, não. Eu acho. Tudo bem. Sem problema. Quais são os comentários? Bom, o primeiro comentário é que este método é chamado de Index Calculus Method.
Index é um nome antigo para logaritmo discreto. Os matemáticos, 300, 400 anos atrás, já estavam interessados nesse problema, já estava calculando, e aí chamava-se o que hoje chama logaritmo discreto de index. O algoritmo que eu acabei de explicar, tá? Ele requer um pouco de trabalho, aqui são 5 primos, mas na realidade você vai usar, não sei, tipo 10.000 primos. Os primeiros 10.000 primos vão ficar numa base, uma coisa assim, tá? Então, ele requer bastante memória. Ele é bem mais rápido do que o Pollard-Rowe, mas ele só funciona no grupo multiplicativo módulo P. Por quê? Porque olha o que a gente está fazendo. A gente está aqui. O que a gente está fazendo? A gente está interpretando esses elementos aqui. A gente está interpretando isso módulo 229, mas aí essa equação não é no grupo, isso é número, como se fosse número inteiro. A interpretação, a gente está usando duas representações deste grupo. Por um lado, todo o módulo 229, mas também a gente usa esta interpretação aqui, é módulo Z, o módulo conjunto dos números inteiros. E isso aqui é possível. Agora a gente vai ver daqui a pouco que tem grupos em que essa segunda interpretação não existe. Você não vai conseguir definir uma base de primos para garimpar este tipo de equações para que seja fácil de calcular logaritmo discreto. Isso está claro? Isso eu acho importante, este ponto. Porque este é o motivo que o algoritmo, esse algoritmo, Index Calculus Method, ele não funciona em outros grupos, por exemplo, o grupo de pontos numa curva elíptica. Tá? Então, o que acontece nesses outros grupos? O algoritmo de Pollard-Rowe é o mais rápido possível. E qual que é a consequência disso? O que acontece? A existência desse algoritmo módulo P, o algoritmo é mais rápido, então é preciso de escolher grupos com um tamanho maior. Está entendendo? Quando o algoritmo para quebrar é mais rápido, para me proteger, eu preciso de usar chaves com tamanho maior. Tá? É exatamente aqui o motivo por que curvas elípticas são interessantes. Tá? Porque para ter, vou dar um exemplo assim, para ter segurança, por exemplo, a gente está pensando no futuro. Eu preciso de um número primo de 4.000 bits, para ter segurança de 40 anos. Aí, o equivalente em termos de segurança para curvas elípticas deve ser mais ou menos 256 bits, ou seja, 4.000, vamos ver, 2048, 4.096, em comparação com 256 bits. Estão entendendo? Então, é 16 vezes a chave que eu preciso, é 16 vezes menor no caso de curvas elípticas do que no caso do logaritmo discreto, ou RSA. Isso não está aqui, mas é uma coisa que eu posso afirmar, que a complexidade deste algoritmo do Index Calculus Method aqui é a complexidade de factorar
para quebrar RSA, mais ou menos a mesma. Então, você pode, quando você discute o tamanho de chaves, você pode usar a mesma heurística, mesma aproximações, tá? Então, vamos dizer, a gente sabe que 512 para factorar não é suficiente, então também não é suficiente para logaritmo discreto módulo P. Tá claro essa afirmação? Tem uma dúvida? Alguém? Ô, professor, não é uma dúvida, não. É que eu não sei se é minha internet, mas eu acho que é minha internet. Tá dando uma travada. Aí se a Isabela Davi pudesse confirmar pra mim se é só pra mim, que senão, Acho que é só pra só pra você, eu sim. saber. Pra mim, tá tranquilo. Ah, não, então deve ser minha internet mesmo. Quer que eu repita alguma coisa? Deu pra entender, mas é que deu uma travada assim pra mim. Vitor, preciso repetir? Não, deu pra entender, deu pra entender. Tá bom. Não, precisa não, deu pra entender. É, eu tava com receio só de ficar picotado na gravação, mas não vai ficar. Aí tá tranquilo. Bom, eu Obrigado. supondo que chegou tranquilo para outro aluno, aí estou supondo que deu certo. Aqui fala do funções de hash criptográfico, mas eu antes de... Isso, na verdade, vai ser do próximo módulo. Eu deixei isso junto neste arquivo, mas primeiro eu vou mostrar, vou falar um pouco mais sobre curvas elípticas, tá? Então, esse assunto fica ou para depois, ou talvez só para a próxima aula. Tá? Então, o que eu pulei antes foi a questão de curvas elípticas, e então eu vou explicar agora um pouco mais, dar uma intuição um pouco por alto sobre o que é uma curva elíptica. Aí eu vou trocar do PDF. Eu vou dar, na verdade, eu tenho 2 PDFs que eu vou querer fazer com você. Um, esta aqui eu vou pular. Aliás, não são minhas transparências, são de outro professor. Mas é simplesmente o que ele está dizendo, que está vendo lá em nas cálculos, tá? Que tem progressos que indicam que talvez os ataques contra o logaritmo discreto módulo 1' fica cada vez mais sofisticado. A ECC é Elliptic Curve Cryptography. Eu vou pular. Aqui ele está dando uma explicação intuitiva que no início é meio, como se fala, não tem segurança criptográfica por enquanto, mas dá um pouco uma intuição sobre o que está acontecendo. Tá? Ele pega um círculo, ele vai interpretar esse círculo como um relógio, tá? Então, a curva que ele usa aqui é x2 mais y2 é igual a 1, um círculo, tá? Agora, o que é artificial é que o círculo, o elipso, isso não é a mesma coisa que uma curva elíptica. Mas a gente vai ver, uma curva elíptica é uma equação que tem também uma interpretação geométrica. É igual ao círculo, tá? Só que uma curva elíptica, na verdade, ele não é fechado. É mais uma coisa como se fala, assintótico, uma coisa assim. Mas a gente vai ver daqui a pouco.
O que é interessante deste relógio é a gente pode definir pontos nesta curva, onde a curva é círculo, tá? Então, o ponto 0, 1, o x é 0, y igual a 1, corresponde a meio-dia, 12 horas. 0 menos 1 é 6 horas. 0 é 3 horas. Menos 0, 9 horas e por aí vai, tá? A gente quer também saber os outros horários. Eu vou um pouco rápido, porque eu acho que aqui tem um pouco de geometria elementar, aqui 1,6 é 45 graus, então a gente vai ter o raiz de meio como x e y. Aqui nós temos até o ponto do Pitágoras. Não é um horário muito específico, mas são pontos de Pitágoras. Deixa eu ver, horário que é 3/5. Aqui. Ou talvez sim, né? Multiplicar, porque... Não, eu não sei. Também não importa, não. Tá? Então, aqui, desta forma, a gente tem exemplos de pontos que tem nesta curva, aquele relógio. Como que a gente pode fazer adição nesse relógio? Eu vou fazer uma adição angular. Eu pego aqui o vertical, aqui eu pego o ângulo alfa 1 é o ângulo entre este vertical e a linha que vai pelo ponto P1, tá? O ângulo alfa 2 vai ser este ângulo aqui, e quando eu vou adicionar, o P3 vai ser alfa 1 mais alfa 2. Tá claro para vocês o que eu quero dizer? Tá aqui, e a gente tá... Aqui é P1 e P2, a gente vai pegar alfa 1 mais alfa 2, a gente está adicionando lá os ângulos, e lembra que o x é o seno e alfa, o y é cosseno de alfa. Então, se eu vou calcular o P3, tá? Em termos angulares, aí eu tenho o seno de alfa 1 mais alfa 2, é o coordenado de x, o cosseno é o coordenado y, e com as fórmulas que, imagino, você já aprendeu uma vez na aula de geometria, a gente sabe que é seno de alfa 1 mais alfa 2 é seno de alfa 1, cosseno de alfa 2 mais cosseno de alfa 1, seno de alfa 2, e a mesma forma temos uma fórmula aqui para o cosseno. E o que agora a gente pode fazer? A gente pode voltar atrás. Porque o x é igual a seno de alfa e y é igual a cosseno de alfa, então se eu vou voltar atrás, substituindo, eu vou ter que a soma angular do P1 e P2 vai dar P3. Como que eu vou calcular x3 e y3? É x1, y2 mais y1, x2. O primeiro coordenado, o segundo coordenado é y1, y2 menos x1, x.
2. Tá claro? Isso aqui é substituindo de volta aqui, esse cosseno, por exemplo, vai ser o y1, aqui vai ser o x2, por aí vai. Tá claro para vocês o que está acontecendo? O que aconteceu? Eu tinha uma interpretação geométrica de como que eu ia adicionar 2 pontos, mas agora eu posso esquecer desta interpretação geométrica e só fazer álgebra, tá? Porque agora eu tenho uma fórmula simplesmente que fala, olha, a soma de x1, y1 e x2, y2 é aquela última fórmula nesta slide. Tá claro para vocês? Alguém tem uma dúvida? Me pergunta, me fala se tem uma pergunta. Tá, então, só resumindo, a gente queria definir a adição de P1 mais P2, a gente optou lá a linha vertical para definir o ângulo entre essa linha e P1, ângulo com P2, e aí o P3 é a soma desses ângulos. E aí, fazendo todo um pouco de geometria simples, de álgebra simples, a gente chega numa fórmula de adição, tá? Mas agora temos uma fórmula algébrica e não tem mais nenhuma geometria necessária. Por que isso é interessante? Aqui tem exemplos, perdão. Então, aqui... olha aqui como que está certo, 2 horas mais 5 horas, aí ele coloca lá aquela transparência antes, coloca os valores aqui, ele aplica esta fórmula aqui, última fórmula aqui, nesta slide, e aí ele encontra esse valor aqui, e isso corresponde às 7 horas. E realmente 2 mais 5 é igual a 7. Tá? E aqui, 5 mais 9 horas dá 2 horas. Sim, tá certo. E agora ele está abstraindo um pouco, tá? Porque agora ele fala aqui este 2. O que é isso? É simplesmente a adição repetida. Eu pego o ponto 3545, adiciono com o ponto 3545, eu aplico esta fórmula aqui, tá? Eu vou chegar a esse valor aqui. É uma abstração. Então, lembra agora que quando é igual como que eu explico isso direito? Aqui, a gente está falando a adição, tá? Então, quando a gente está repetindo, eu faço A e de novo mais A, a gente escreve 2A, tá certo? Enquanto antes, no notação multiplicativa, a gente ia escrever A ao quadrado, porque quando é multiplicativa é A vezes A e a abreviação é A ao quadrado. Agora a gente a nossa operação é adição, então A mais A é igual a 2A, tá? Então, e aí continua, aqui eu tenho 3 vezes esse valor, tá? E 4 vezes esse valor, e por aí vai. Alguém tem uma dúvida?
Ninguém tem. Então, o que está acontecendo agora? x1, y1 mais 0,1. Isso, eu já esperava isso, né? É o ponto em cima lá. A gente pode verificar. Quando x2 é igual a 0, esse termo cancela. Tá? E y2 é igual a 1, então a única coisa é x1, não muda. E aqui deve acontecer a mesma coisa. Y2 a 0, então... Não, falei errado. A 0, 1. Então, o segundo termo cancela e aqui dá 1, então o resultado é x1, y1. Tá certo? A gente até deveria verificar, eu acho que ele não faz, é o contrário, é 0, 1 mais x1, y1, também deve dar x1, y1. Deixa eu voltar. Porque até nem está óbvio que esta operação de adição é comutativo. Normalmente A mais B é B mais A. Eu aposto que seja verdade, mas a gente deveria verificar. As transparências não estão fazendo isso, então vou pular. Tem mais coisas lá? Tá, aqui. Isso é interessante também. Agora ele está mostrando o inverso. Tá? Ele está mostrando que o inverso do ponto x1, y1 é menos x1, y1. Tá? Lembra, então, que isso faz sentido, que, por exemplo, que o inverso de 1 hora vai ser 11 horas. Tá certo? Porque esse menos x, ele está... como se fala, ele é simétrico relativo ao eixo y, né? O eixo vertical. Alguém tem uma dúvida até agora? A gente viu, então, que com esta aritmética de relógio, a gente consegue definir um grupo de pontos para adicionar pontos. Vamos ver a volta. Isabela, tranquila? Tranquilo, sim. David? Tranquilo. Vitor? De boa. Muito bom. Bom, gente, agora vamos fazer a coisa, não sei, mais doida do mundo, mas uma coisa bastante doida. Por quê? Porque, olha aqui. Olha essa adição. Tá? O que a gente tem aqui? A gente tem uma multiplicação e a gente tem uma adição. E a gente sabe que tem o inverso, então a gente também tem uma subtração, mas isso não complica, não. O que o exemplo que a gente estava vendo aqui, a gente usa como corpo, como estrutura algébrica para fazer a adição e multiplicação, a gente usou os números reais. Mas nada nos proíbe, nada que proíbe os matemáticos, que são sempre meio doidos, de trocar o corpo, a estrutura algébrica por baixo. Ao invés de usar os números reais, a gente pode usar o corpo finito, por exemplo. Tá? E isso que está acontecendo na transparência aqui, a gente troca. Tudo fica igual, as fórmulas ficam todas igual. A única coisa é que o corpo que a gente usa vai ser o módulo 7, tá?
corpo de 7 elementos, 7 é primo, então 7 permite uma adição e uma multiplicação módulo 7. Então, o que acontece? O que acontece agora que a nossa intuição geométrica, ele vai de água por baixo, não tem mais, tá? Mas a gente pode fazer a álgebra, tá? Então, se você pega, deixa-me avisar uma coisa, porque aqui nós temos tá? Ele desenhou aqui o corpo de 7 elementos, tá? A única coisa que ele fez, ao invés de ir de 0 até 6, ele está indo de -3 até 3. Tá? E daí dá essa simetria linda. Entendeu? Então, este ponto aqui, dá para ver? Eu acho que dá. Este ponto aqui é o ponto -3, -3. Este aqui é o ponto 3, 3. Este aqui é o ponto 0, 0. Este aqui é o ponto 1, 0. 0, 1. -1, 0 e -1, 0, -1. Tá? Então, por que ele fez isso? É simplesmente para ficar mais bonito. E aí, o círculo... Bom, nem tenho coragem de falar mais círculo. Tá? Os pontos que obedecem a esta equação aqui, no corpo finito de 7 pontos, são esses pontos que estão aqui. Tá certo? Vamos lá. Aqui o ponto é... Vamos pegar esse aqui. É 2, 2. Ué, faz sentido, né? 2 ao quadrado é 4, mais 4 dá 8, é igual a 1 módulo 7. Tá? Então, então, isso explica todos esses pontos lá. E esses pontos são 1, 0, 1, 0, 1. Aí, ao quadrado, isso sempre dá 1. Ok? Então, nosso círculo, entre aspas, módulo 7, ele tem esta linda forma geométrica. E agora também eu posso fazer a adição de pontos lá. Tá claro? Deixa claro. Isso é o exemplo pedagógico. Tá? Isso é para depois poder explicar as curvas elípticas. Isso não tem nenhum valor criptográfico na prática. Tá? Mas então, aqui, toda essa aritmética, toda essa fórmula algébrica de fazer adição de pontos, ao invés de usar os números reais, a gente pode usar qualquer corpo finito. Tá? Então, aí você consegue fazer esta... Aqui ele calculou quais pontos que tem, né? Mas ele... Aqui é 0,1, aqui é 0,6. Então, 0,6 é 0 menos 1, 2, 2. Aqui, aqui a representação é de -3 até 3, enquanto aqui é de 0 até 6. Por isso está diferente. Aqui, eu nunca entendi essa parte do Python. Não sou tão bom em Python, não. Aqui ele vai para um exemplo maior, tá? Ele pega aqui o primeiro primo que é maior do que 1 milhão, e aí você pode fazer a mesma coisa, tá bom? E aí, aí ele faz um monte de operações, que vai calcular pontos e vai fazer a adição.
Tá bom, gente? Até agora, alguém está claro aquela ideia que a gente tem, primeiro a gente tem uma equação, uma adição de pontos no círculo, uma interpretação geométrica, e depois a gente deriva as fórmulas algébricas, e depois a gente esquece da geometria, mas a gente usa simplesmente as fórmulas algébricas. Tá? Este é a lance, este é o motivo que eu uso essas transparências, porque o que acontece com curvas elípticas é exatamente a mesma coisa. Tá bom? Eu só queria que para nós, se você não é matemático, isso pode parecer muito estranho, mas para matemática isso eles fazem isso todo dia, tá? Então, toda essa ideia de primeiro ter uma interpretação geométrica nos números reais e depois trocar o corpo subjacente para um corpo finito, isso é muito comum na área matemática. Tem uma área que chama geometria algébrica, tá? E aí você tem toneladas e toneladas e toneladas de papers que fazem esse tipo de coisa. Eles vão contar quantos pontos que tem e não sei o que. Tá? Tem muita coisa lá. Tá? E, aliás, não sei se eu conheço, tem um professor de Israel, Weinstein, do Departamento de Matemática, ele é especialista exatamente nesta área. Tá bom? Aí, então, esta é a gentle introduction, né? Suave. E agora eu vou mostrar as transparências daquele livro do Par que fala mais sobre curvas elípticas, um pouco por alto, mas eu acho que dá uma boa intuição. E dá uma visão mais aplicada desta teoria toda. Alguém tem uma dúvida? Beleza. Então, aqui é daquele mesmo livro. Já pulei as primeiras transparências. Então, qual que é o problema que ele está dizendo aqui? Que RSA e algo mal, elas vão precisar de exponenciações com um número de bits muito grande. Tá? E o que curvas elípticas conseguem? Elas conseguem, com primos menores, uma segurança equivalente. Tá? Beleza. Porque agora... Ok, aqui nós temos uma equação de uma curva elíptica. Lembra, nos transparências passadas a gente tinha círculo, x ao quadrado, y quadrado, perdão, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Aqui a gente tem esta equação, tá? E se você usa, A e B são constantes, tá? Então, A, B são constantes que pode variar, tá? Agora, se você vai desenhar esta equação nos números reais, você vai ter uma curva como está desenhado aqui à direita neste slide. Tá? Aqui a equação, então, A igual a menos 3 e B igual a 3, como está escrito lá. Tá bom? E aí, mas
a última bullet aqui fala que, olha, a gente pode definir curvas elípticas não somente nos números reais, mas também sobre outros corpos finitos. Tá? Tranquilo, é? Bom, aqui a gente... Então, o que essa transferência disse? Que, olha, a gente vai usar o corpo finito com P elementos. Então, a gente pega a mesma equação anterior, mas a gente considera esta equação módulo 1' P. Tá? Aí tem duas coisas. A gente vai além dos pontos. O que a gente considera essa equação aqui, mas a gente só vai ter os x e y vai ser números inteiros. Igual quando eu mostrei aquele exemplo módulo 7 do círculo, a gente só estava considerando x e y como números inteiros. Aqui acontece a mesma coisa. A gente vai ver que a gente vai precisar de um ponto imaginário, um ponto adicional, que vai ser ponto no infinito. Daqui a pouco eu vou explicar o que é. Tá? E para tudo dar certo, a gente precisa de uma condição técnica a mais, que 4a³ e 20 mais 27b² não pode ser igual a zero do módulo P. Tá? Então é meio mágico, mas também não tem segredo, é só acreditar. Explicar, justificar tudo isso, dá um bom trabalho. Beleza. Eu prefiro sempre pular esta slide. Vamos primeiro, vou falar dessa slide aqui. Aqui ele explica como adicionar 2 pontos e como adicionar um ponto com ele mesmo. Tá? Primeiro vamos falar como que você vai adicionar 2 pontos P e Q. Tá? Se você vai... A interpretação geométrica nos números reais, ele é assim. Você tem aqui a curva, você pega o ponto P, você pega o ponto Q, você vai traçar uma reta entre esses 2 pontos, e aí essas curvas elípticas, ele tem a propriedade que sempre vai ter o terceiro ponto de intersecção. Tá? Então, que é esse ponto aqui embaixo. E aí, a regra de adição reza que você não pega este ponto aqui, mas você pega a reflexão deste ponto no eixo X. Tá? Então, eu pego P, pego Q, traço uma reta, encontro um terceiro ponto, vou refletir, eu não sei como falar direito. Para refletir, como se fala isso em português? Espelhar, existe isso? Existe? Existe sim. É refletir ou espelhar? Todos os dois. Tanto faz. Os dois Tanto funcionam. faz. Eu gosto de espelhar. Eu simplesmente estou chutando porque estou fazendo a tradução literal do holandês. Eu nunca usei esta. Então, eu vou espelhar este ponto de intersecção relativo ao eixo X e vou encontrar aqui a soma. Tá? E é isso que vai definir a nossa
Nossa adição quando P e Q são diferentes. Agora imagine que P é igual a Q. Aí dá pouco para entender o seguinte, tá? Porque vamos primeiro supor que no caso real, isso faz sentido. Vamos supor que P e Q, vamos supor que o Q está aproximando o P. O que vai acontecer? Que no limite, a aproximação vai ser o tangente. Ou se você tem P muito pouco ao lado, você tem o Q está aproximando P, o limite vai ser tangente. Tá? É exatamente isso que define a adição de um ponto ao si mesmo, o que lembra A mais A, ou P mais P, ponto mais ponto, é 2P, e isso é dobrar, concorda comigo? Então, eles falam que isso a operação é chamada de dobrar, doubling, ou doubling a point, tá? Então, o que a gente faz? Agora, a gente pega o tangente, o resto é igual, a gente pega a intersecção e vamos espelhar este ponto relativo ao eixo X para encontrar o resultado. Tá? E aí, se você vai substituir tudo isso, você vai chegar a essas fórmulas que estão aqui. Tá? A fórmula para dobrar é um pouquinho diferente do que a fórmula para adicionar dois pontos P que são distintos. Tá? E não estou fazendo a derivação disso aqui, não. Beleza? Alguém tem uma dúvida sobre essa transparência? Professor, eu queria saber se todas as curvas elípticas elas vão ter o gráfico simétrico no eixo X? Tem. Porque, olha aqui, tem y ao quadrado. Então, sempre Uhum. tem, para o par xy, sempre tem o x menos y, entendeu? Uhum. Entendi. Então, elas sempre têm uma simetria relativa ao eixo x. Ok. O que não está resolvido nesta transparência vamos supor que o ponto P, perdão, vamos supor que o ponto Q fica aqui exatamente abaixo do ponto P. Tá? Aí a reta que eu vou traçar aqui, ele vai ser paralelo ao eixo Y. E não vai ter uma intersecção. Tá certo? Aí, como que a gente resolve isso? A gente cria de forma artificial, eu estou dando uma explicação muito resumida, tem uma justificativa teórica por baixo, mas para resolver, para dar um resultado, se eu estou adicionando P ao ponto menos P, aí o resultado vai ser a linha vertical. E essa linha vertical é o chamado ponto ao infinito. E com a adição deste ponto ao infinito, desta reta vertical ao conjunto de todos os pontos, eu vou ter um grupo que tem cada elemento tem inverso e cada elemento tem um elemento neutro. E o elemento neutro é aquele mesmo reta vertical. Tá? Então, eu acho que é isso que está um pouco explicado nessa transparência. Ele chama esta de θ aqui, é a letra grega θ, tá? Aí ele coloca ele aqui, mas isso é completamente arbitrário, na verdade. Justamente isso
Na verdade, eu acho o diagrama mais risório que eu já vi na minha vida. Vocês estão vendo lá, ponto no infinito? Estão vendo, O infinitude aqui desse ponto é meio bobo, Mas tá claro o papel, aqui tá descrito, voltando, Então, P mais menos P, ou P menos P, vai dar a reta vertical. Tá? E essa reta é igual a essa reta, ou qualquer ponto vai tudo ficar no mesmo resultado. Tá? Tá pouco doido, Eu sei que é meio doido, é meio, a gente fica, ó. Mas, no fundo, pode acreditar, tá sólido, tem muitos séculos de matemática por trás aqui, tá tudo certo. Então, isso explica o que é uma curva elíptica e como que é a adição ou operação numa curva elíptica. Eu estou vendo que são 20, 40, mas eu preciso mais uns 5, 10 minutos para encerrar. Eu não vou deixar o resto. É pouca coisa, na verdade. Alguém tem uma dúvida? Tá, então agora vamos continuar. A base o que é uma curva elíptica do ponto de vista algébrico foi explicada. Aqui nós temos um exemplo. Esse exemplo então aqui a curva é y² é x3 mais 2x mais 2 módulo 17. Então realmente é um exemplo muito pequeno. Aí ele tá calculando o ponto 5,1 está na curva, e se eu adiciono ao ele mesmo, o que vai dar o resultado? Você vai aplicar esta segunda fórmula que está aqui, e aí, módulo 17, claro, e isso vai te dar o ponto 6, x3 é 6, y3 o x3 é 6, y3 é 3. Tá? Então, a soma do 5 com ele mesmo vai dar o ponto x3. Tá? E aí a gente pode repetir, cada vez mais a gente vai acrescentar 5,1 ao ele mesmo. Então, 6,3 mais 5,1 dá 10,6. E aí por aí vai. Aqui, então, 2P, 3P, 4P, por aí vai, até que a gente chega aqui do 19P, e 19P é igual a θ, e θ é aquele ponto infinito que é a unidade, o elemento unitário desse grupo. Então, isso me mostra que o ponto 5,1, a ordem deste ponto, a ordem aditiva deste ponto é 19. Tá certo? E, então, se eu pego este ponto P como o grupo da curva, a ordem do grupo também é 19. E o grupo é cíclico, obviamente. Tá? Então, este aqui é o exemplo pequeno, aqui até está explicado, não? Mas isso, eu não sei se isso faz muito sentido, não, este diagrama aqui. Não faço. Aí, o que aconteceu? Então, a gente começou com um grupo de 17 elementos e a gente achou a ordem da curva, dos pontos na curva, é 19. E existe teorema bastante difícil que diz que isso é sempre que a ordem do grupo é mais ou menos
característica do grupo, né? Aqui é módulo 17 e 19 fica perto do 17. Tá? Esse aqui é o teorema de Hasse, não precisa lembrar, na verdade. O que é esse teorema? Disse que a ordem desse grupo ele fica entre P menos 2 raiz de P e P mais 2 raiz de P. Tá? E lembra que a raiz de P, então vamos supor que aqui, quando P tem 160 bits, a raiz de P tem 80 bits. Tá? Então, de certo modo, restringe bastante. Por outro lado, para chutar, quando o P é grande, para chutar isso é complicado. Então, na verdade, existem técnicas específicas para calcular a ordem de um grupo. Tá bom? Então, o que a gente vai precisar? Aqui está escrito, para criar uma curva com aproximadamente 2 elevado a 60 pontos, a gente precisa um primo também de 2 elevado a 60. Esta frase foi errada. A gente tem um primo de 160 bits, tá? O que quer dizer que o número de bits aqui e o número de bits lá é aproximadamente igual. Tá certo? E por que a gente quer isso? Olha, lembra que qual que é o algoritmo? A gente vai ver daqui a pouco. Qual que é o algoritmo para quebrar? Aquele bullet hole, porque a outra não funciona nesse grupo. E aí fica com raiz quadrado, 160 bits, raiz quadrado dá 80 bits. E 80 bits é seguro. Tá? É isso que está por trás. Vou acelerar, porque senão vai demorar demais. Então, o que é pouco esquisito é que a operação em curvas elípticas ele não é mais a multiplicação, mas ele é a adição. Tá? Então, o problema do logaritmo discreto ele tem um formato um pouquinho diferente numa curva elíptica, porque a cor não é P elevado a D, mas é dP, porque a gente usa a notação aditiva. Mas mesmo assim, a gente fala do problema do logaritmo discreto numa curva elíptica. Tá bom? E a gente falou do square multiply antes. Agora, square multiply vai se chamar double and add. Se D aqui é muito grande, eu quero calcular dP, aí eu vou usar essa aqui. Gente, eu até, às vezes eu fiz trabalhos com curvas elípticas, mas eu não uso a notação aditiva, eu continuo usando a notação multiplicativa, porque senão eu vou cometer erros, e não sou a única pessoa a fazer isso. Isso eu vou pular aqui. Diffie-Hellman, mas o protocolo é a mesma coisa, nem vou explicar, não tem nenhum sentido. Aqui é a mesma coisa que eu expliquei na aula passada, só que o grupo subjacente é diferente, tá? Mas então, a gente tem Diffie-Hellman com curvas elípticas, a gente tem Elgamal com curvas elípticas, e a gente vai ver, a gente tem assinaturas digitais com curvas elípticas, tá certo? Bom, aqui fala sobre atacar, está vendo aqui a Polar-Rho, que é um dos melhores ataques e usa aproximadamente raiz de P passos. Tá? Então aqui, exatamente o que eu tinha falado um minuto atrás, se usa um primo de 60 bits, portanto, aproximadamente 2 elevado a 60 pontos, a segurança vai ser de 2 elevado a 80. Tá?
você quer uma coisa maior, vai para 256 bits, aí o grau de segurança vai ser 2 elevado a 128. Tá? Então, a segurança vai com a raiz quadrado do espaço, ou seja, com a metade do tamanho. Certo? Aí isso, vou pular. Aqui ele não fala não, ele fala na outra transparência. Mas o resumo está aqui, tá? Para 160 bits, corresponde a 1024 bits RSA, ou logaritmo discreto módulo P, e 256 bits, a gente já está na faixa de 3.000, 4.000 bits, tá? E é verdade que os algoritmos de curso elíptica são um pouco mais complexos, mas hoje em dia, como que eu vou falar? A redução do tamanho de chave, ele compensa, tá certo? Isso que vai, essa última transparência, então, vou perguntar, alguém tem uma dúvida, uma observação? Isabela, tranquila? Tranquilo. Vitor? Tranquilo, Zé.